seja muito bem-vindo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Bom, eu me chamo Meire, se você não me conhece, e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. É um canal que está crescendo, desenvolvendo para a glória e honra do nome de Jesus. Quero agradecer a todos os inscritos. E se você não se inscreveu, se inscreve, deixa seu like, compartilhe. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje eu quero falar com os irmãos aqui, com as pessoas que estão aqui ouvindo. Se você caiu aqui no sentido de clicar aqui, não saia, não saia, não saia. Fique aqui que hoje nós vamos falar sobre jejum, porque existem muitas coisas que as pessoas compartilham e para cada um Deus tem uma forma de trabalhar. E hoje eu quero compartilhar o jejum, a qual o Senhor me ensinou no sentido de tudo aquilo que eu aprendi através do jejum. Amém? Mas para não ficar aqui nas minhas palavras, eu quero deixar aqui em Mateus 4, versículo 2, que diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então a gente sabe que jejuar é um ato bíblico. Tanto que eu acabei de ler em Mateus 4:2 que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né? A gente também sabe de Neemias, que Neemias, quando ficou sabendo que a sua cidade estava desolada, estava ali tudo quebrado, a forma que se encontrava aquela cidade era muito triste de se ver. E ali a Bíblia diz que ele jejuou e orou, até que o Senhor deu a ele, né, recursos através do rei para que aquela cidade, Jerusalém, fosse transformada, né? Os muros fossem ali levantados e foram 52 dias que aqueles muros foram reerguidos. A gente também sabe ali de Josafá, né, que veio ele ficou sabendo que um exército iria contra ele, e ali a Bíblia diz que Josafá se preocupou muito. E ele colocou para orar juntamente com Judá, até que o Senhor deu vitória para ele, né? Que é aquela parte de 2 Crônicas 20, que fala que Jesus disse para ele que nessa peleja ele não tinha que pelejar, para ele não ter medo. Então, tudo isso a gente sabe que foi a partir da oração e do jejum e a dependência de Deus. Temos também Daniel, né? Daniel foi um homem que jejuou, que se consagrava, né? Desde muito jovem. E então, cada pessoa tem uma forma de jejuar, de se consagrar, né? Assim como eu acabei de falar das pessoas aqui na Bíblia, como Jesus, né? Então, irmãos, hoje eu quero compartilhar com você que está aqui assistindo, sobre a minha experiência após o jejum. Eu era uma pessoa que jejuava, mas não com tanta frequência. Quando foi em 2019, mais ou menos, com essas coisas que estavam acontecendo, eu não quis ficar na frente de uma TV, vendo o índice disso, o índice daquilo, porque aquilo ali mexia muito com o meu coração e mexia muito com a minha mente. Então, eu resolvi buscar as coisas que são do alto, as coisas que são eternas, porque a Bíblia diz que buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu optei em buscar mais a presença do Senhor. Como? Através do jejum, através da consagração, através dessa comunhão com o Senhor. Então, eu iniciei um processo de me consagrar. Como eu me consagrava? E para que serve o jejum? Bom, o jejum, ele serve para você se abstém dos alimentos terrenos e busca o alimento celestial. Ou seja, você deixa de comer o pão terreno para comer o pão do céu, para se alimentar do pão do céu. E quando você faz isso, existem muitas coisas que acontecem no reino espiritual. Você fica com uma sensibilidade, você fica sensível às coisas espirituais celestiais. Então, eu comecei esse processo com mais frequência. Então, eu começava de meia-noite até meio-dia do outro dia. O que eu fazia? Antes de eu, lá para as 11 horas mais ou menos, eu começava a orar, eu entregava essa oração ao Senhor e falava: Senhor, eu quero fazer um propósito, e esse propósito, por exemplo, é que o Senhor me revista com as suas armaduras, é que o Senhor me dê mais sabedoria, que o Senhor me dê o discernimento. Cada vez que eu ia fazendo um propósito, eu explicava para o Senhor, lógico, Deus sabe de tudo, mas Deus quer ouvir da nossa boca aquilo que a gente está pedindo. E foi exatamente isso que aconteceu. Para cada propósito, eu pedia algo do Senhor. E assim foi indo. Então, eu começava de meia-noite até meio-dia. Aí, no outro dia, quando eu acordava, né, também, eu acordava cedo, eu ia ler, eu ia orar, eu ia estudar a Bíblia, eu ia louvar. Eu passava uma manhã regrada às coisas do Senhor, porque não adianta você dizer assim: eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma consagração e você não buscar, e você não ler, e você não meditar, e você não orar. Você precisa estar assim nessa comunhão, nesse propósito, porque também não adianta você jejuar e não ter um propósito, né? Você tem que ter um propósito. Então, o propósito você tem que apresentar a Deus no início e no final, quando você também estiver entregando a finalização da quantidade de tempo
ou de horas que você relatou que iria fazer diante de Deus, tá? Que isso é muito, muito importante. Porque o jejum, ele não vai mudar a Deus. Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo de amanhã e Deus é o mesmo de amanhã. O jejum, ele é para te moldar. O jejum é para te deixar sensível. Por exemplo, seus olhos vão ficar mais sensíveis, seus ouvidos vão ficar mais sensíveis, quando eu digo sensíveis, aguçados, e o seu coração também é trabalhado através do Espírito Santo, porque você está nesse propósito, você está deixando a sua carne de lado para buscar mais as coisas celestiais, entendeu? Então esse alimento, quando você faz isso, você se abstém desse alimento, você recebe esse alimento do céu. E muitas coisas acontecem, vamos lá ver. A Bíblia diz aqui em Mateus, onde a gente leu, né, no capítulo 4, que quando Jesus falou para Satanás que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, e expulsou ele daquele deserto, quem que veio servir a Jesus? Os anjos. Então isso mostra pra gente a importância de quando você jejuar e se consagrar, mostra que muitas coisas acontecem. Assim como os anjos vieram servir ao Senhor, muitas pessoas que se consagram ao Senhor, elas têm essa... como é que eu posso falar? Elas têm essa sensibilidade, os seus olhos espirituais, eles são ativados, aguçados, e você consegue ver, sim, anjos, você consegue ver, sim, o campo espiritual de uma forma mais nítida, digamos assim. E a Bíblia também fala, você vê a importância do jejum, a Bíblia também fala que os discípulos veio um homem até Jesus falando que o seu filho estava com problemas, né? Ele vivia se jogando no fogo, na água, ele tinha problemas porque ele tinha demônios, né? Era um processo de libertação. E ele foi até os discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Então, chegaram até esse homem, né? Chegou até Jesus relatando isso. E após isso, Jesus, né, orou por ele foi liberto. E ali depois os discípulos perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram fazer a libertação, esse procedimento na vida desse jovem. Aí Jesus falou o que para eles? Jesus falou sobre fé, né? Que precisa ter fé para essa questão, e também precisa ter jejum e oração, porque castas de demônios só saem com jejum e oração. Então veja, fé e jejum e oração. Você tem que entender, e eu também estou aprendendo, que é um conjunto. Não é só eu simplesmente fazer um jejum. Não é só isso. Não, tem que ter um jejum, tem que ter a oração, tem que ter a comunhão e tem que ter um propósito pelo qual você está orando. Entende? E muitas coisas são ativadas no reino espiritual, sim, ao seu redor, no meio da sua família, quando você se propõe a fazer isso, tá? Existem muitas coisas que acontecem. Então, quando eu comecei a fazer esse processo com mais tempo, mais comunhão, mais dedicação ao Senhor, os meus olhos espirituais foram abertos, estão a cada dia mais, o Senhor está abrindo. Então, eu fiquei mais sensíveis, os meus olhos ficaram mais sensíveis, os meus ouvidos e o meu coração, e a minha sensibilidade para entender um cenário onde eu estou, ou seja, com pessoa, ou seja, no local. Ou seja, quando você chega em determinado local, você percebe algo que está acontecendo, você sente ali algo espiritual, e você consegue discernir, ou você permanece naquele local ou você sai. A mesma coisa são pessoas, entendeu? Então, você, com o tempo, o Espírito Santo vai te ensinando, te capacitando através da palavra, e você vai conseguindo discernir essas situações e até lidar com pessoas que se encontram de formas, assim, perturbadas, digamos assim, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão ali precisando de algo. E você, com esse discernimento, através do Espírito Santo, adquirido pela jejum, comunhão, o propósito, você acaba tendo esse feeling através do Espírito Santo para discernir, ajudar aquela situação se for assim necessária. Então, o que aconteceu? Conforme eu fui me dedicando na comunhão com o Senhor, me consagrando, me jejuando, deixando de tomar o café da manhã, a princípio foi o café da manhã, né, que eu entregava fazer de meia-noite até meio-dia, e amanhã eu ficava sempre ali em comunhão com o Senhor, né? E ali, com o passar do tempo, quando eu entregava o propósito, né? Algo acontecia, irmãos. Algo acontecia. Porque às vezes o jejum, quando você está jejuando, não quer dizer que vai acontecer naquele momento. Pode ser que aconteça depois. Aquele milagre, aquela revelação do Senhor. E foi exatamente isso que foi acontecendo. Até que eu tive uma experiência, que nem eu relatei aqui no vídeo sobre o arrebatamento. Acho que tem mais de 300 visualizações sobre o arrebatamento. Se você ainda não viu, quando acabar aqui, vai lá. É um vídeo muito forte, tremendo. E eu não consegui gravar, né, com imagem, porque eu estava muito emocionada, mas tem o áudio ali, né, dá para você ouvir mais de uma vez, se você quiser. É tremendo. Então, naquele momento, quando eu acabava de fazer o jejum, me consagrar ao Senhor, muitas coisas aconteciam comigo. E naquele momento eu não entendia muita coisa, tanto que o Senhor me mostrou
esse relato que eu contei no vídeo sobre o arrebatamento, pessoas que subiam e pessoas que ficaram na terra. E entre outras e outras coisas que o Senhor foi mostrando, que eu vou colocando aos poucos aquilo que o Senhor me permite compartilhar com vocês. Então aqui a gente vê a importância de jejuarmos, né? De consagrar. Existe também, irmãos, aquele jejum, né? Aquele jejum total, não beber nem água. Eu particularmente, não faço esse tipo de jejum de beber aquele total, né? Aquele jejum total. Porque eu sinto muita sede. E a Bíblia aqui também diz aqui em Mateus que Jesus ele teve fome. Aqui não fala que Jesus teve sede. Isso me chamou também a atenção. Então a gente, querendo ou não, a gente está num corpo físico aqui na Terra. Então o nosso corpo ele precisa de hidratação. Se passar de mais de 3 dias, né, o nosso corpo pode sofrer danos aí que a gente pode até ser uma coisa até mais fatal. Então eu não recomendo, na minha humilde opinião, de fazer um jejum sem água, tá? Então tem esse jejum, né? E tem o jejum que é parcial, né? Que é aquele que você tira algo. Por exemplo, eu também fiz esse jejum do café da manhã. Só do café. Teve um período que eu fiz de 21 dias sem o café. Por que café? Porque café é uma coisa que eu gostava muito. Né? Aliás, eu gosto muito de café. Então, para me consagrar, tinha que ser uma coisa que eu gostasse muito. E aí, eu consegui. Não foi fácil. Não foi fácil. No primeiro dia foi difícil, no segundo, aquela vontade de tomar café, mas não tomei. Graças a Deus eu consegui fazer os 21 dias sem tomar o café puro, tá, gente? Então foi um propósito que eu fiz e o Senhor fez maravilhas e ainda continua fazendo maravilhas quando a gente entra no propósito e a gente cumpre aquele propósito. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar pra vocês, gente... Não façam um propósito e quebrem esse propósito, tá, gente? É muito importante, porque isso tem um impacto na dimensão espiritual. Se você fala que você vai jejuar 2 dias ou 1 dia, jejua, tá? Se você não for, então não fala, porque isso é ativado no reino espiritual, tá? Porque o reino espiritual, ele é assim, gente. Eu tô aqui, vocês estão me vendo aqui, tá? Com essa blusa amarelinha, tá? As florzinhas, tudo aqui atrás. O reino espiritual, ele é tão visível e tão real quanto esse aqui, tá? É que tem pessoas que não vai enxergar, porque os seus olhos espirituais ainda não foi tirado as escamas, e nem para todo mundo o Senhor se revela, porque tem pessoas, cada um tem uma estrutura, tá? Porque quando você vê as coisas espirituais, que você vê anjos, porque a Bíblia diz aqui que Jesus, quando teve fome, que expulsou Satanás, né? Quando ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, a Bíblia diz que os anjos vieram servir a Jesus. Então, isso acontece realmente, quando você tem esse propósito com o Senhor, que você está jejuando, que você está consagrando, tem pessoas que vê anjos, tem pessoas que têm essa sensibilidade, os seus olhos abertos, e realmente também aconteceu comigo. Tá? Depois, em outros vídeos, eu posso até compartilhar. É algo assim surreal mesmo, a sua carne treme, é uma coisa que você fica... Não tem como explicar, só quem crê, é por fé, tá? Eu tive também uma experiência, eu estava deitada, eu vi um ser celestial, um anjo se aproximando de mim, eu estava deitada na minha cama, e eu estava com muito medo de ver aquilo que o Senhor tinha para me mostrar, porque a partir dessas consagrações e jejuns foram ativando várias coisas, o Senhor foi mostrando muitas coisas e sonhos, tá? Muitos sonhos, muita revelação, arrebatamento de espírito, e ali aquele anjo, né, se aproximou de mim, eu com medo, e aquele anjo tocou nos meus olhos. E quando ele tocou nos meus olhos, eu vi como se fosse uma película saindo dos meus olhos. E ali eu já não tive mais medo. Ele segurou na minha mão e me levou para um local para me mostrar algumas coisas que depois eu posso, assim, se Deus permitir, relatar aqui com os irmãos, tá? Então, assim, tudo é uma experiência gradativamente de acordo com o que você vai buscando, tá? Então, é importante você ter um propósito, fazer, sim, a consagração jejum, porque jejum é bíblico, tá? Aí Jesus aí nos mostrando o exemplo. E jejum não muda Deus, como eu falei. O jejum não vai mudar a Deus. Deus continua sendo o mesmo hoje, amanhã, depois. Muda você, o seu coração, a sua forma, a sua conduta, no sentido de você ter temor, você ser mais humilde, você deixar um pouco mais a soberba de lado, você ajudar mais o próximo, você ter mais esse amor, você ter mais essa sensibilidade também, tá? Então eu queria deixar aqui relatado, em nome do Senhor Jesus, aqui um testemunho, né, compartilhando aqui como é importante o jejum, que realmente é uma fonte de poder, é uma fonte secreta de poder para aquele que busca verdadeiramente querer, né,
buscar o reino espiritual no sentido de mortificar a sua carne, para receber as coisas que são espirituais, né? Então, que Deus abençoe você. Quero agradecer a todos que se inscreveram, todos que estão compartilhando. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.